Aleluia. O título dessa palavra é graça e santificação. Nós pregamos domingo passado falando a respeito do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele teve em dois momentos, de uma pesca miraculosa, nesses dois momentos ele teve uma experiência com Jesus. Na primeira delas, vocês lembram, nós pregamos aqui, ele teve uma experiência com a santidade. Pegou aquele tanto de peixe e ele falou assim: aparta de mim, porque sou pecador. Precioso, todos nós devemos ter essa experiência da santidade, Deus faz parte. Mas há algo superior. E depois dele ter negado Cristo por 3 vezes, ele teve um encontro a sós com Jesus, antes dos demais apóstolos. Primeiro foi Maria Madalena, depois Pedro. Em Coríntios fala que Pedro teve um encontro primeiro com Jesus. E nesse encontro Jesus ministrou para ele a graça, o perdão, porque ele havia negado Cristo 3 vezes. Ele tinha tido uma experiência com a santidade, mas a santidade não sustentou ele. Ele estava ali cheio de justiça própria, falando que jamais negaria a Cristo, mas ele negou Cristo na frente de Cristo por 3 vezes. Mas aí depois desse negar a Cristo 3 vezes, ele teve uma experiência com Jesus do perdão, da graça e do amor de Deus. Pastor, como é que você fala que teve essa experiência? Porque na segunda pesca miraculosa, ele, quando pegou aquele tanto de peixe e viu que era Jesus que estava na praia, ele se lançou ao mar e foi de encontro com Jesus. Quando ele conheceu a santidade, aparta de mim, porque eu sou pecador. Mas quando ele conheceu o amor de Deus, o que ele fez? Quando ele conheceu a graça, ele foi de encontro com Deus. E hoje nós iremos falar, continuando nesse assunto, a respeito de graça e santidade. Santidade é importante? Sim, faz parte do projeto de Deus para nós, mas existe algo que é superior, que é a graça de Deus. Existe algo que é uma base para que você possa desfrutar da santidade, que é a graça de Deus. Vocês estão olhando essa árvore aí? Está vendo o fruto? Esse fruto vermelho é a santidade. A raiz é a graça. A raiz sadia vai dar bom fruto. A raiz doente talvez nem dê fruto. O fruto, ele é um produto. Fala assim, o fruto, vamos lá comigo, vocês estão comigo, gente? Fala assim, o fruto é um produto da raiz. É um produto da raiz. Se a raiz é saudável, se ela pega os nutrientes, vai ter um bom fruto. A santidade é esse fruto, ela é um produto da revelação sua da graça. A graça é a raiz, a santidade é o fruto. Nós não alcançamos santidade por ela mesma. Quando você fala, eu vou me esforçar para ser santo, eu vou me esforçar para não fazer, querido, o verdadeiro esforço é para entrar no descanso. Nós falamos isso no culto passado. Esse é o verdadeiro esforço, para entrar no descanso. Sempre quando você, olha, eu sei da sua vida, porque eu tenho carne também. Tem dia que você fala assim, não quero pecar, não quero fazer isso que eu fiz ontem, em nome de Jesus. E aí você fica lá o dia inteiro esforçando, não vou pecar, e o olho começa a pular. Não vou, e começa a pular. E quando você vê, você pecou. A santidade por si só, você não alcança ela. Ela é um produto. Fala assim, a santidade é um produto, é um fruto da revelação que você tem em Cristo Jesus. Quanto mais revelação você tem da obra da cruz, mais santidade vai fluir de você. Amém? Vocês estão lembrados que santidade tem 2 maneiras de você ver a santidade. Uma é a posição. Uma vez que nós nascemos de novo, nós somos santos. Amém? O Espírito Santo tem morado dentro de você, você se tornou santo, você se tornou separado. Mas existe também a santidade que ela é exposicional, que é uma santidade que vai sendo adquirido, que são atos de santidade, que é de glória em glória. O que é santidade, pastor? Santidade, alguns ficam achando que o oposto de santidade é pecado. Não, não é não. O oposto de santidade é separação. Fala assim, o oposto de santidade é separação. Santo é aquilo que é tirado do comum, do uso comum.
Quando Deus colocou o Espírito Santo, Ele tirou você do uso comum desse mundo. Ele te separou, você é separado. Fala assim, amém. Então você é separado, você é de uso exclusivo de Deus. Fala assim, graças a Deus. Então como é que nós lidamos então com essa raiz? Adubando ela, cuidando, aguando, podando. E aí à medida que você cuida da raiz, você vai vendo os frutos. Você vai vendo, você vai recebendo revelação da graça. Na medida que você vai crescendo em conhecer a Cristo, mais você desfruta de santidade. Quanto mais você conhece a graça, mais você desfruta de santidade. Fala assim, amém. Nós somos enxertados, na videira verdadeira. João 15 diz que nós somos enxertados. Devemos permanecer nele, permanecer na graça. Na medida que você permanece confiado na obra consumada lá da cruz do Calvário, quando você crê que tudo que você tem é do céu que lhe é dado, por meio da obra de Cristo, porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas, quanto mais você entende essa verdade, mais você desfruta da vida que sai dessa videira verdadeira. A raiz de Cristo é perfeita. Fala assim, a raiz de Cristo é perfeita. Todo ele é perfeito. E você está enxertado nele. Você só precisa entender essa verdade. Quando você entende que você está em Cristo Jesus, você desfruta do fruto que é a santidade. Pedro fala que devemos ser santos, porque eu sou santo. Está lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 16. Coloca para nós. E alguns falam, pastor, tem que ser santo. Tem mesmo, eu concordo contigo. Mas como é que você vai querer ser santo? Qual que é o caminho que você vai tomar? Vocês estão me entendendo agora? Fala assim, amém. Está escrito, sede santos porque eu sou santo. E alguns tomam isso e falam, aí quando vê o irmão pisando na bola, acaba com o irmão. Olha, eu entendo, o pecado é muito ruim, não peque. Mas como é que você vai desfrutar dessa santidade? Você vai ver aqui o caminho. Pedro, ele nos exorta, sede santos como eu sou santo, falando a respeito de Jesus. E olha só, coloca agora no versículo 13, para você ver qual que é a base que ele utilizou para dizer isso. Qual que é o contexto? Importante você conhecer o contexto. Está escrito, por isso, cingindo o vosso entendimento, tomando esse entendimento, vestindo esse entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça. Fala assim, esperai inteiramente na graça, não nas obras. Esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Olha só, então quando nós esperamos inteiramente, olha só o que o texto diz, nós vamos chegar lá no 16, sede santos porque eu sou santo. Agora estou mostrando para você qual que é o caminho dessa santidade. Como é que você vai fazer para desfrutar dessa santidade na sua vida? Cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida. Como que a graça é trazida? Quanto mais você conhece Jesus, sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos. Aí qual que é o produto? Quando você espera na graça de Deus, pode deixar o 13 lá, do 13 ao 16, só para a gente ver, aqui ó, 14, 15, 16, deixa aberto aí no 14, 15, 16, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinha anteriormente na vossa ignorância. Quando você confia completamente na graça, você se torna filho da obediência. Então entenda, quando você confia na graça, cresce em revelação de Cristo. Crescer em revelação de Cristo é crescer em revelação da obra consumada. Quanto mais você cresce nessa revelação, qual que é o produto? Obediência, santidade. E o que vem depois disso? Recompensa. Alguns olham só para a recompensa, olham só para a santidade e falam, não, então se eu me esforçar eu vou ser. Não, querido, ela é um produto de você permanecer confiado completamente na graça. Coloca o versículo 13. Cingindo o vosso entendimento, sóbrios, esperai inteiramente na
graça de Deus. Fala assim: eu espero inteiramente na graça de Deus. Seguindo adiante. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos porque eu sou santo. Então a nossa santidade está em conhecermos a graça de Deus. Quanto mais você conhece o amor de Deus, o perdão de Deus, o favor imerecido de Cristo, você desfruta da santidade. Fala assim: graças a Deus. Tanto é que se as pessoas no Velho Testamento, ninguém desfrutou dessa santidade que você desfruta hoje. Tanto é que precisou vir Cristo. Ele é que nos fez santo. No Velho Testamento não tinha homem que era santo. Santo foi no dia quando o Espírito Santo habitou dentro de você, pela graça de Deus. Você se tornou separado. Deus veio habitar dentro de você. Fala assim: graças a Deus. Então nós vemos que a graça é a raiz, e a santidade é o fruto. Olha só o que diz Gálatas capítulo 5, versículo 16. As obras da carne e o fruto do Espírito, olha só o que diz. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quando você anda no Espírito, quando você depende de Cristo, você jamais irá satisfazer a concupiscência da carne. Então, quanto mais você gasta tempo com o Senhor, conhecendo a graça de Deus, menos você dá lugar à carne. Deixa eu te falar algo. A graça, ela é favor imerecido. Se você, fala assim: eu sou santo, então porque eu sou santo na minha obra, eu vou desfrutar da graça. A graça não é produto da santidade. Porque alguns entendem assim: então eu vou ser santo e eu vou desfrutar então do favor de Deus. Não, querido, não é assim. É porque você desfruta do favor de Deus, porque você anda no Espírito, porque você entende essa obra do Espírito Santo, aí sim você desfruta, da santidade na sua vida. Vocês estão me entendendo? Eu preciso que você entenda, porque é o seguinte: eu estou falando aqui para jovens. Eu sei que o diabo tenazmente te assedia, trazendo culpa, trazendo condenação, trazendo acusação. Porque aí você olha para você e vê as coisas que você faz que não é santo, que não combina com a sua natureza. Uma vez que você nasceu de novo, você tem uma natureza. Você tem a natureza de Deus. Então, você anda segundo o que é próprio da sua natureza. Aí quando você se pega fazendo algo que não combina com essa natureza, você fica acusado. E aí você se questiona. E aí você vai tentar se esforçar para ser mais santo, mas aí você entrou num ciclo vicioso da derrota. Quanto mais você olha para você, menos você desfruta da vitória. Quanto mais você olha para Cristo, mais você desfruta da vitória. Amado, você sabia como que o arraial de Deus era montado no Velho Testamento? O tabernáculo ficava no centro, e as 12 tribos, elas se acampavam num formato de cruz, voltado para o tabernáculo e de costa para os seus inimigos. Mesma coisa eu falo para você hoje: volta o seu coração para a obra de Cristo, volta o seu coração para olhar para Cristo, e você vai desfrutar de vitória na sua vida. Os inimigos, você vai desfrutar de vitória sobre os inimigos. Fala assim: amém. Aleluia. A graça não é uma recompensa pela sua santidade. Isso é uma contradição. A graça é favor imerecido. É favor para quem não merece. Se você acha que você pode desfrutar da santidade pelo seu esforço, você vai ter um problema. Quando chegar no céu, você não vai dar glória para Jesus. Você fala: não, eu me esforcei, eu consegui, não toquei em nada que é pecaminoso. Mas isso é uma mentira, porque você nem precisa tocar. Muitas vezes você peca nos seus pensamentos. Olha só, Romanos capítulo 5, versículo 20, diz o seguinte: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A lei, ela só mostra o seu pecado. Quanto mais eu falo não, mais o seu pecado é exposto. Porque homem nenhum consegue cumprir a lei, exceto Jesus Cristo. Olha só o que diz Romanos, capítulo 2, verso 4.
Ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? É quando você encontra a graça de Deus, é que você é transformado. Esse arrependimento fala de metanoia, fala de mudança de mente. É quanto mais você desfruta da bondade de Deus, mais a sua mente é transformada. Fala assim: quanto mais eu desfruto da bondade de Deus, eu tenho a minha mente transformada. Aleluia. Então nós devemos gastar tempo em meditar em Cristo, crescer nessa revelação. Quanto mais você cresce na revelação do amor de Cristo, mais você desfruta de vitória na sua vida. Aleluia. Olha só o que a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos. Está vendo uma direção aqui? Segui a paz com todos. E a santificação, sem qual ninguém verá o Senhor. Aí você fala: pastor, está aí, ó, sem ser santo ninguém vê o Senhor. Sede santos porque sou santo, mas sem santidade ninguém verá o Senhor, ninguém terá revelação do Senhor. Esse verá o Senhor é ter revelação. Agora olha só o que diz o texto, para você entender todo o contexto aqui. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso. Olha só, esteja atento, seja diligente, não seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Quando você separa da graça de Deus, você não consegue ter paz com todos, você não consegue ter santidade, você não consegue ter revelação de Cristo. Vocês estão me entendendo aqui? Então quando você entende a graça de Deus, você tem paz com todos. Quando você entende a graça de Deus, você desfruta de santidade, e você consegue enxergar Cristo. Nós enxergamos Cristo segundo a obra da nova aliança. Nós enxergamos Cristo segundo o que a nova aliança diz. E a nova aliança diz o quê? Que Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele diz, a palavra de Deus diz que é por causa dEle, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. É por causa de Cristo. Quando Ele diz, tetelestai, está consumado, Ele falou assim: a obra está pronta, crê nisso somente. E olha só, atentando diligentemente, não separe da graça de Deus. O que é graça de Deus? Favor imerecido. Fala assim: eu não posso, repete comigo, fala assim: eu não posso separar da graça de Deus, do favor imerecido. Porque o que vai acontecer se você separar? Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, nem haja algum impuro. Aqui diz duas coisas: uma vez que você separa da graça de Deus, você vai ter raiz de amargura. Vocês estão lembrados no início do texto, quando fala, segui a paz com todos? Quem tem amargura, não tem paz com todos. Quando você separa da graça, você tem amargura, e quem tem amargura, não tem paz com todos. Quem é cheio de amargura, ele não só prejudica a sua vida, mas prejudica as pessoas ao seu redor. Um casal que tem amargura não consegue desfrutar da vida abundante. Aonde há raiz de amargura, você não tem paz com todos. E olha só, nem haja algum impuro ou profano. Esse impuro fala de porneia, pornografia. Ou seja, aquele que se desliga da graça, ele vai ter amargura e não vai ter paz com todos, e ele não será santo, porque ele estará, não viverá a santidade, estará cheio de impureza dentro dele. Está vendo que é um caminho? Tem dois caminhos. Quando você confia na graça do Senhor, você desfruta de paz com todos, você desfruta de santidade, e você tem revelação de Cristo. Mas é o caminho da graça. Olha só, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis que também, que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento. Jacó não mudou, Isaac não mudou de ideia em abençoá-lo, embora com lágrimas tivesse buscado. Então a palavra de Deus diz aqui que nós devemos seguir a paz, para desfrutarmos de santificação e de revelação.
mas somente pela graça. Quando você entende essa verdade, você vence as suas tentações. Como é que você vai vencer as suas tentações? Não é se esforçando. A palavra de Deus diz de esforço na nova aliança, como? Esforçai-vos para descansar. Fala assim, repete comigo, fala assim, eu preciso me esforçar para descansar. O descanso está intimamente ligado com a obra consumada, porque Cristo cumpriu todas as coisas, subiu ao céu, está assentado à destra de Deus. Fala assim, graças a Deus. Então olha só, não se separe da graça, olha essa exortação, e atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, lança fora toda amargura. Olha, é terrível quando você relaciona com alguém que está amargurado. O que é amargura? É a justiça própria, é o inverso da graça. A graça é favor imerecido, mas o amargurado, o que ele fala? Eu fiz, eu mereço, essa pessoa errou comigo. Vou te falar que a maioria dos amargurados tem razão. Ei, estou falando algo aqui forte. A maioria dos amargurados tem razão. Ele está amargurado por algo que ele tem razão. Mas quando você tem razão, você não libera perdão. Quando você tem razão, você não quer perdoar. Ou seja, você quer relacionar com ele com base na lei. E na lei você não passa. Porque um pecado só que você tropeça em todos eles. Vocês estão me entendendo a gravidade que é você andar com base nessa justiça? Tem gente aqui que está amargurado com o seu líder, está amargurado com o antigo líder da sua igreja anterior, está amargurado com a sua esposa, está amargurado com um colega, está amargurado com alguém, lança fora toda amargura. Senão você não vai ter paz com todos. O texto diz em Hebreus, segui para ter paz com todos. Você tem que ter paz com o irmão, porque ele faz parte do corpo de Cristo. Seguir para ter paz com todos, mas aquele que está amargurado, ele não desfruta. Olha só o que diz a palavra de Deus em Gálatas capítulo 5, verso 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Quando você quer andar segundo a lei, quando você quer andar segundo a sua justiça, você é desligado, você decai, você vai para um lugar inferior. A graça é superior. Por isso que cabe você não ter justiça própria, mas a justiça que procede de Deus. Quando você é firmado nisso, você desfruta de vitória. Ou seja, tem gente que está sendo escravizado pelo pecado, sabe por quê? Porque não perdoa. Tem gente que está sendo escravizado pelo pecado porque não perdoa. Porque você não perdoa, porque você tem justiça própria. Quanto mais você olha para a lei, menos graça você tem, e tendo menos graça, menos revelação de Cristo, e menos ainda você desfruta da santidade que você foi chamado para viver. Olha só, né? Então quando nós decaímos da graça, alguns associam que é pecado. O pecado é muito ruim, não peque. Mas o pior deles é a justiça própria. É quando você ignora a justiça de Deus. Quando você ignora a obra da cruz, você está ignorando a obra de Cristo. Quando você ignora isso, tentando ter a justiça própria, você está invalidando, você está perdendo o poder. O que é que tem poder? O Evangelho é o poder de Deus. O que vai fazer te andar por sobre as águas? O poder de Deus. E o poder de Deus, foi manifestado lá na cruz do Calvário, derramando o seu sangue e perdoando os nossos pecados. Fala assim, graças a Deus. Olha só a raiz de amargura. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú. Você fala, pastor, mas por que Esaú entra nesse texto? Por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que foi posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Deixa eu te falar uma coisa. Esaú, vou te trazer aqui a história de Esaú, para que você possa entender. E o irmão do teclado pode subir aqui. Como é que Esaú se relaciona com isso que nós estamos falando, com relação à santidade, com relação à graça de Deus?
Esaú, ele tinha um irmão, o nome dele era Jacó. Ele tinha um pai, o pai dele era Isaac. Um dia Esaú chegou exausto. Esaú era caçador. Esaú caçava para agradar o pai. Nós podemos ver na entrelinhas que Isaac amava a caça de Esaú. Esaú um dia foi caçar e chegou exausto. Chegando lá, ele viu o irmão dele com a comida deliciosa, e Jacó, enganador que era, falou: olha, você quer comer comida? Para você comer comida, você tem que me dar o direito da sua primogenitura. E assim ele o fez. Ele desprezou a bênção de Deus sobre a vida dele. Olha aqui para mim. Sabe por que ele desprezou? Porque ele falou assim: assim como eu agrado meu pai, eu vou conseguir agradar a Deus. Estou falando de coisa aqui boa agora, pastor Paulo. Olha só, sabe por que ele desprezou? Porque ele falou assim: eu sou capaz de agradar a Deus e receber a bênção. Foi por isso que Esaú desprezou. Porque ele falou: eu capaz que eu consigo, eu me esforço, caço meu pai. Ele sempre quis agradar a Deus, porque ele queria agradar o pai. Quando ele desprezou, é porque ele falou assim: eu sou capaz de conseguir de novo, eu vou fazer algo para ganhar de novo atenção, esforço próprio. E aí o que acontece? Um belo dia, chegando o dia da bênção, Jacó foi lá, colocou uma pele de animal cheia de pelo, e foi lá e encontrou com o pai dele, colocou o cheiro ali do irmão, e o pai já cego, foi lá e abençoou Jacó, achando que era Isaac, dando a porção dobrada. E aí Esaú chegou, ficou sabendo disso, falou: pai, chorando ali amargamente, falou: pai, me perdoa, mas eu quero a bênção, me dá uma bênção igual que o Senhor deu para Jacó. O pai falou: não, eu já abençoei. Não, me dá outra bênção, me ajuda, me dá alguma coisa. Ele falou: não, já está abençoado. E olha só, qual que é o problema de Esaú? Porque ele tinha justiça própria. Ele sempre quis agradar o pai dele caçando. Ele queria fazer algo para receber o amor. Ele queria fazer algo para ter. O problema de Esaú é a justiça própria. É quando você está tentando fazer algo para ter o amor de Deus. Deus já provou o amor dele lá na cruz do Calvário. Já foi provado. Ele não precisa provar. Para de olhar para as circunstâncias para achar que você é amado ou não de Deus. Tem gente que olha para as circunstâncias, está boa a circunstância, então Deus me ama. Está ruim a circunstância, Deus não me ama. Não, não tem nada a ver com a circunstância. Tem tudo a ver com a cruz do Calvário. Lá você e eu recebemos toda a bênção. E aí Esaú, olha só o caminho daquele que anda pela justiça própria. Ele não desfruta de paz, seguir a paz. O que Esaú fez com Jacó? Fez dele inimigo. Perdeu a paz com a família. Alguém cheio de amargura e rancor. Piorou. Sabe o que ele se tornou? Impuro. Está lembrado do texto que fala de Esaú? Se tornou o quê? Impuro. Por quê? Posteriormente Esaú teve relação com as mulheres ímpias. Inúmeras mulheres, diz o texto. Se tornou alguém impuro. Porque ele não confiou na graça. Consequentemente, ele andou na justiça própria. Perdeu, encheu de amargura, perdeu ali os relacionamentos e por fim entrou na impureza, se tornou escravo da impureza. O Senhor está nos abrindo os olhos. Não decaia da graça, confie somente no favor imerecido. Aleluia. Gostaria que a equipe de louvor subisse aqui. Por fim, quero falar para vocês de um texto que você conhece muito bem. Está lá em Lucas, capítulo 15, onde fala do filho pródigo. Amados, o filho pródigo foi aquele que pediu a herança. Chegou para o pai e falou: pai, eu quero a herança. Eu quero a herança antes do senhor morrer. Ou seja, ele falou para o pai: pai, eu queria que o senhor morresse. Eu quero receber a minha herança. E ele pegou aquela herança e gastou tudo. Chegou ao ponto de estar querendo comer lavagem de porco. Mas tem uma coisa que esse filho pródigo tinha. Ele sabia que o pai o amava. Ele sabia que o pai era bom. Eu quero que você entenda algo. Por mais que você tenha, você é filho, está comendo lavagem,
está no mundo. De repente você perdeu um bocado de coisa que você tinha anteriormente, um bocado de coisa que Deus tinha dado, posição que Deus tinha dado para você. O pai te ama. Esse filho pródigo simplesmente falou: meu pai dá comida para os seus servos, então eu vou atrás do meu pai. Ele confiava no amor do pai, e ele foi. Chegando lá sujo ainda, o pai o avistou e saiu correndo de encontro para ele. Eu quero te falar uma coisa: confia na graça de Deus, e você vai ver o pai correndo de encontro para você. Lança fora todo medo. E ele foi, encontrou, foi tentar justificar para o pai: pai, pequei contra ti. Ele falou: para. Colocou uma roupa nova, o encheu de beijo. Deixa eu te falar uma coisa: tem gente aqui que está acusado por causa do seu pecado e não tem coragem de se chegar a Deus, porque ele está relacionando com Deus com base na lei. Mas a partir do momento que você entende que Deus é gracioso e que sobre os seus pecados o sangue foi derramado, você pode se chegar a Deus. Você pode se chegar a Ele. Ele estava ainda fedendo, porco, mas o pai encheu ele de beijo. Talvez você está ainda com a sua mão suja do pecado. Talvez você está aí na sua mente suja do pecado. Talvez você até programou algo para depois do culto. Mas eu quero falar para você: a graça é essa, que Ele te trouxe no culto e veio de encontro a você para te abraçar e te beijar. Recebeu roupa nova, um anel novo que deu autoridade, tudo isso. O que Ele fez para receber essas bênçãos? O que Ele fez? Nada. O pai fez todas as coisas. Ele só precisou de uma coisa: crer que Deus é bom, crer que o pai o amava. Você quer vencer o pecado? Creia que Deus te ama. Quem sabe que é amado vence o pecado. Quem sabe que é amado vence a tentação. Pastor, que relação que é essa? É assim mesmo. Quanto mais você sabe que você é amado, a bondade de Deus é que muda a sua mente. Vamos lá? Qual que é a pessoa que você quer menos magoar? É a pessoa que é mais boa contigo. Sim ou não? Qual que é a pessoa que é mais carinhosa, mais generosa, mais bondosa contigo? É essa que você não quer magoar. Sim ou não? Pois é. Quando você entende então que Deus te ama, que você é amado de Deus, que você valeu o preço do sangue derramado, mas você desfruta de bondade e você se achega a Deus. E aí você chegou, desfrutou de toda essa bênção. O pai matou um novilho. Novilho aponta para Cristo. Cristo morreu por causa dos seus pecados. Aquele jovem não queria comer? Pois é. Ele comeu Cristo, comeu o novilho, a novilha vermelha. Cristo, aquela novilha aponta para Cristo. É tanta graça que pegou o melhor novilho. Diz que era o novilho mais cevado. O que era então? Ou seja, era o melhor novilho. Quem que é a perfeita novilha vermelha? Cristo. A novilha vermelha é uma novilha que usava no sacrifício do templo, quando foi inaugurado o templo. Amados, mas aí tinha um outro irmão. Um conheceu a graça, mas tinha um outro que queria relacionar com o pai com base na sua santidade. Vocês estão me entendendo agora onde eu quero chegar? Eu faço tudo para o Senhor, e aí o Senhor vai e abençoa ele. Ou seja, eu cumpro tudo que tem que cumprir. Ele relacionava com o pai com base na lei, querendo ganhar o pai, como Esaú, querendo ganhar o elogio do pai. O pai fala: filho, tudo que eu tenho é seu. Você queria um novilho, por que você não pediu? Ei, porque ele não achava que o pai era bom. Estou falando algo aqui sério. Para de ficar afastado. Quando você fica afastado, você está falando que o pai não é bom desse tanto. O pai é bom desse tanto. Ele já provou a bondade dele, enviando o seu filho para morrer por mim e por você. É provado. Deus é bom. Deus, Ele é amor. E a justiça Ele mesmo cumpriu. Quando Ele morreu aqui na cruz, a justiça de Deus beijou o amor de Deus. A justiça e o amor se encontrou lá na cruz. Cristo, Ele é o cumprimento da justiça, porque Ele cumpriu toda a lei. Mas Ele também é o amor do Pai, que foi enviado para morrer em nosso lugar. Amados, e aí esse jovenzinho cheio de justiça própria, o irmão, nem quis ficar lá. Falou: nem vou ficar. Ou seja, perdeu, segui
irmãos, é tão bom ter paz. Deixa eu te falar uma coisa, nesse texto de Hebreus fala, seguir a paz, é bom demais ter paz. Casal que tem paz é outra vida. Paz com os irmãos da célula, para de ter confusão. Paz com o seu líder, paz com o seu pastor, paz com os colegas de trabalho, paz com os alunos da sua escola, paz. Louvor só pode fluir se tiver paz entre vocês. Quando não tem paz é o que? É justiça própria, é ego. Fala, Jeová. Estou brincando, irmãos. Mas aí eu vou te falar uma coisa. Entra a segunda questão, santidade, tem a ver com impureza. Aí aquele filho que ficou em casa, por causa da raiz de amargura, porque ele não confiava no amor do pai, não confiava na graça de Deus, ele estava cheio de impureza. Pastor, aonde que está a impureza dele? Quando ele virou e falou, esse meu irmão gastou dinheiro com as prostitutas. Quem disse no texto que falava que era prostituta? Ele falou que era prostituta, sabe por quê? Porque o coração dele estava cheio disso, estava cheio de porneia, cheio de impureza, e ele projetou no irmão a impureza que estava dentro dele. Quem não anda confiado na graça, o fim dele vai ser isso: amargura e impureza, amargura e impureza. Mas quando você confia na graça, olha aqui para mim, irmãos, quando você confia na graça, você conhece o amor de Deus, qual que é a consequência? Obediência. Filhos da obediência. Nós não lemos no texto, filhos da obediência? Nos tornamos o que? Filho da obediência, porque você depende da obra de Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, essa natureza, ela vai manifestar de maneira que você nem vai ver. A santidade só é santidade quando você nem vê. Santidade só é realmente santidade quando você não se esforça, quando você nem vê. Porque santidade tem a ver com a natureza de Deus. Quando você entende que você é nova criação, de uma nova espécie, você vai ser santo naturalmente. Você fala para um gato ser gato, falando, gato, agora a sua espécie é ser gato, haja como gato, é assim que você faz? Não, gato é gato, conforme a natureza dele. Cachorro, você tem que ser cachorro. Não, cachorro é conforme a natureza. Você tem a natureza de Deus. Aí quando você entende a graça, cresce nesse amor, no favor imerecido, é isso mesmo, é favor imerecido. Então vou viver no pecado. Não vai, querido, porque quanto mais você conhece a bondade de Deus, mais muda a sua mente. Quanto mais você sabe que Deus te ama, menos você quer entristecer Ele, e flui de maneira natural. Aí você se torna o que? Filho da obediência. E aí o que acontece? Você desfruta da recompensa. Aí alguns olham, falam, aquele irmão lá é abençoado, olha só tudo que ele faz, olha só, ele desfruta de todas as bênçãos, no casamento, nas finanças. Aí você fica achando que ele obedece. Querido, a obediência dele é fruto da graça. Mas alguns pegam de trás para frente. Não, é de frente para trás, é da raiz para o caule. Como é que a planta nasce? É da raiz para o caule, as folhas e os frutos. Começa na graça. Você não começa uma árvore com fruto, não. O fruto é produto. A santidade é produto da revelação que você tem do amor de Cristo. É produto do entendimento que você tem da graça. Espírito Santo, que o Espírito Santo abra os seus olhos e os meus, porque todos nós precisamos de crescer em santidade. Cada um aqui tem uma medida, que cresçamos nesse entendimento. E aí, esse irmão do filho pródigo, já estava lotado, amargura e impureza. E eu sei, jovens, olha aqui para mim, a internet, você está um clique todos os dias da impureza, da porneia. E aí você olha e fala, eu não quero isso. É bom porque você não quer, sabe por quê? Porque você tem você é nova criação, não combina contigo. Você fala, não, esse negócio aqui não funciona. Você até tem prazer ali, você vê algumas coisas, você até sente ali um gozo, mas é um gozo que depois você fica, que coisa nojenta, não combina. Você fica acusado. Hoje eu estou te dando o caminho da vitória, o caminho da santidade. Você pode sim viver andando por sobre as águas. A impureza não vai te alcançar. Hoje é dia de você lançar fora toda a lei, confiar na graça. Eu gostaria que você ficasse em pé agora, com seus olhos fechados.
Nós vamos ministrar uma música aqui. E eu oro para que o Espírito de Deus possa ministrar no seu coração. Que você possa entender essa graça que te leva a andar em vitória. Feche os seus olhos. Volta para o seu espírito. Lança fora toda mentalidade baseada na sua performance. Lança fora toda mentalidade baseada na lei. Nós estamos na nova aliança. Cristo morreu por nós. Oh Espírito de Deus, que é o amor dele que nos transforma. Oh, que a tua graça é que muda a nossa mente, para que possamos experimentar paz para com todos, não tendo justiça própria, não olhando o cisco que está no olho do outro, mas entendendo que é uma trave no seu, parando de julgar o próximo, mas também desfrutando de pureza, de santidade, não sendo escravo do pecado. Oh Espírito de Deus, ministra no coração de cada um aqui, em nome de Jesus.